Tudo bem, pessoal? Esse é o conteúdo de bioquímica gravado, tá certo? Contém tudo aquilo que a gente trabalhou, então vamos dar início porque é bastante coisa. Então, a bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, tá certo? O próprio nome, bio, né, já remete à vida. E a gente vai trabalhar tanto as substâncias inorgânicas, que são aquelas que não são produzidas pelos organismos, exemplo, água e sais minerais, como as substâncias orgânicas, aquelas produzidas pelos organismos, pelos seres vivos. Ah, Peterson, mas a gente trabalhou em origem da vida, naquele experimento de Miller, né, que foi tentar testar as ideias de Oparin e Haldane, que de fato moléculas inorgânicas têm a capacidade de formar moléculas orgânicas simples, né, em determinadas condições. Sim, mas isso não é a regra, né? De modo geral, as moléculas orgânicas são formadas a partir de seres vivos. Então vamos tomar isso como base por enquanto. Geralmente mais complexas, né, e possuem carbono e ligações covalentes. Aí, como exemplo, a gente tem os glicídios, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? Tanto DNA como RNA. Então, vamos dar início por substâncias inorgânicas, mais especificamente pela água. Então, a água é uma substância formada por moléculas polares, e o que isso quer dizer? Ela vai possuir uma zona positiva, os hidrogênios, né? E uma zona negativa, o oxigênio, que difere ela de outras moléculas, por exemplo, algumas moléculas apolares, né? Lembrar desse prefixo A que remete à negação. Uma molécula apolar, por exemplo, seria um lipídio, um ácido graxo, tá certo? Essa molécula de água, seus átomos estarão ligados por ligação covalente, e a molécula em si conseguirá, né, ligar outras 4 por meio de pontes, ligações de hidrogênio, na qual a gente vai ter um átomo positivo se ligando a um átomo negativo, né? Então uma interação entre cargas opostas. A água ela vai possuir diversas propriedades que eu listei aqui. A primeira delas é a coesão, que trata-se da união entre as moléculas de água, né, devido às ligações de hidrogênio, justamente essas ligações entre cargas opostas. Já a adesão será a ligação dessas moléculas de água com outros tipos de moléculas, seja uma molécula de algodão, de uma folha de celulose, né, outras moléculas polares, tá certo? Outra propriedade da água é o alto calor específico, ou seja, a habilidade de resistir à mudança de temperatura, ao absorver ou liberar calor. A água tem uma estabilidade, né, na sua temperatura. É difícil mudar a temperatura da água. Veja se eu coloco uma panela de água no fogo, enquanto a água ainda está morna, o metal, né, já vai estar bem aquecido, justamente porque a água tem essa dificuldade de mudar sua temperatura, seja de fria para mais quente ou de quente para mais fria, tá certo? Outra propriedade é a expansão sob congelamento. Então, quando as moléculas de água estão na forma sólida, elas vão ter um padrão, elas vão ficar mais estáveis, expandindo assim essa água e fazendo com que ela tenha uma densidade menor, né, que na fase líquida. Isso é bem interessante, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Que isso é muito interessante para a vida, pois se a molécula da água, por exemplo, ficasse mais com a densidade maior, né, não formaria aquela camada de gelo superficial e assim promovendo com que os seres habitem abaixo desse gelo, né, que serve até como um isolante térmico, fazendo com que a água permaneça líquida. Pelo contrário, o lago todo poderia congelar, né? Então é muito importante que a água tenha essa menor densidade na sua forma sólida, né? Outra propriedade é a versatilidade como solvente. Então a gente escuta muito que a água é um solvente universal. De fato, por possuir essa característica de uma molécula com uma região positiva e outra negativa, ela consegue se unir a várias outras moléculas e assim dissolvê-las. Por isso que a gente chama de solvente universal. É de fato? Não. Por exemplo, a água não consegue dissolver moléculas apolares, como os lipídios, né? Você coloca um óleo na água e ele não se dissolve, né? Forma aquelas duas fases bem delimitadas. Então veja aqui a estrutura da água, né?
Molécula de água com o oxigênio negativo, o hidrogênio positivo, né? Molécula polar. Esses átomos ligados por ligação covalente, enquanto a molécula de água se liga a outras 4 moléculas por ligação de hidrogênio, né? Ligação de interação de cargas opostas. Aqui a gente vê as moléculas de água, né? Nela em estado sólido, né? Veja que a gente tem uma maior estabilidade dessas ligações de hidrogênio, assim aumentando, né? Diminuindo, na verdade, sua densidade, enquanto que no modo líquido, né? Na fase líquida, a gente não vai ter essa organização, né? Fazendo com que ela seja mais densa no seu estado líquido. E aqui tem a formação dessa camada de gelo superficial que evita que todo o lago congele, né, por essa água em estado sólido ser menos densa e que os seres vivos permaneçam e se mantenham nessa região abaixo. Outra característica da água é a tensão superficial, que está ligada diretamente com a coesão, né, a união dessas moléculas de água. Ela vai medir o quanto é difícil estender ou quebrar a superfície, a película, né, de um líquido. Então, essa propriedade de coesão, a união dessas moléculas é tão forte que promove com que alguns insetos, por exemplo, consigam ficar sobre ela ou faz com que a gente sinta aquela dor, né, quando pula numa piscina, por exemplo, de peito. Tanto é que se um paraquedas, por exemplo, um paraquedista, na verdade, né, cair, não tiver como acionar o seu paraquedas, né, cair na água é a mesma coisa que cair no solo seco. É mais provável que ele sobreviva caindo em cima de um arbusto do que caindo na água, tá certo? Justamente por conta da tensão superficial, né? Então, outra característica é a capilaridade, que está relacionada à coesão e adesão. Então, dessa vez as duas, né? E refere-se à subida da água em espaços finos e porosos em oposição à força da gravidade. Então, veja, nesse caso aqui tem um capilar de vidro, né, num becker, e aqui a gente vai ter, no caso, uma coisa porosa e fina, né, o xilema ou floema de uma traqueófita, né? Traqueófitas são as plantas que possuem vasos condutores, né? Temos as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Apenas as briófitas que são avasculares, né? Vamos pegar em particular o xilema, que tem uma direção única para cima, né? Já o floema pode levar para cima ou para baixo. Vejam que o xilema ele sempre está voltado para o centro mais para o interior do caule, né? Aqui se trata de um caule de crescimento primário, né? E por ser uma dicotiledônia, trata-se também de um eustelo. Mas isso vocês vão ver em botânica. Essa água que sobe aqui por esses poros do xilema são poros muito finos. Então, a força de adesão da água, essa água vai se ligando às paredes desse xilema, tá certo? E subindo, ao mesmo tempo que puxa as outras moléculas de água por coesão. Então, vai se ligando às paredes do xilema por adesão e puxando as demais moléculas de água por coesão. Da mesma forma no capilar de vidro. E é por isso que é importante que esse poro seja fino, para aumentar a área de contato, né? Porque se tiver se o espaço for muito grande, né? Essa adesão não vai ser o suficiente para puxar essas moléculas de água. Mas vejam que muitas pessoas também acham, e está achando de forma errada, né? Que a única coisa que movimenta a água até a folha, né, de uma planta, até o ápice, é essa capilaridade. Na verdade, não. Essa capilaridade, de forma espontânea, mesmo o vaso sendo bem fino, por exemplo, como de uma traqueófita, uma traqueide, na verdade, um vaso do tipo traqueide, essa água não consegue subir até o ápice de uma planta apenas por essas características da água. Vai precisar de outro processo. E o processo que leva essa água até o ápice, mesmo de uma sequoia, por exemplo, que vai ter mais de 30 metros, será a transpiração da planta. Então, a planta, nas folhas, possui estruturas chamadas estômatos, que são porozinhos, onde tem trocas gasosas, e por esses estômatos ocorre a evapotranspiração. Quando essa planta transpira, essas células ficam plasmolizadas, elas ficam murchas. E isso forma uma força que atrai essas moléculas de água contra a força da gravidade também. Então, claro que a capilaridade é muito importante, mas nesses casos de plantas muito altas, o principal fator é a transpiração, tá certo? Então vejam agora alguns conceitos importantes da gente trabalhar quando fala de água, tá certo?
Um deles é solvente, a gente já falou que a água é solvente universal, né? Então, o solvente vai ser o agente que dissolve uma substância, que será chamada de soluto, e o soluto nada mais é, né, de que a substância que é dissolvida pelo solvente. Então, por exemplo, se eu pego uma água com açúcar, o soluto é o açúcar, a água vai ser o solvente, né? Se eu pego um lipídio, uma acetona, a acetona vai ser solvente, o soluto vai ser o lipídio, né? Então tem essa questão, né? De quem dissolve quem. Já quando eu tô... Ah, e claro, quando eu junto um soluto com um solvente, eu formo uma solução. Falando agora de solução, eu tenho a solução hipotônica, veja os prefixos. Hipotônico, hipo quer dizer pouco, hiper muito e iso é igual, né? Uma solução hipotônica é aquela solução que tem uma menor quantidade de soluto em relação a outra solução. Então é necessário, claro, ter um parâmetro, né? Eu não posso dizer que eu sou mais alto do que e parar por aí. Eu tenho que dizer que eu sou mais alto do que tal pessoa, sou mais baixo do que tal pessoa. Então é preciso um referencial. Então, a solução hipotônica é aquela que tem uma menor concentração de soluto com relação à outra, né? A solução hipertônica vai ser aquela que tem uma maior concentração de soluto. Então, se há uma solução hipertônica, então a outra logo é hipotônica, né? Se há uma hipotônica, a outra, lógico, é hipertônica. E a solução isotônica é aquela que tem as mesmas quantidades ou parecidas de soluto com a outra, né? Já uma substância hidrofóbica vai ser aquela que, veja, fobia, né, medo, e hidroágua vai ser aquela que tem medo da água, aquela substância que não se liga à água, né? Por exemplo, os lipídios, né, os ácidos graxos, eles não se ligam à água, né? A água é uma molécula polar e esses lipídios são moléculas apolares, tá certo? Substâncias hidrofílicas, pelo já o inverso, né, vão ser substâncias que têm afinidade com a água, né? Então, quando a gente, por exemplo, coloca a água no algodão, veja que o algodão ele suga a água, né? Ele tem afinidade com a água, então é uma substância hidrofílica. E substância anfipática vai ser aquela substância de natureza dupla. Ela vai ter uma região que vai ser hidrofílica e uma região que vai ser hidrofóbica. Por exemplo, a água micelar ou os fosfolipídios, né, da membrana plasmática, que a gente vai trabalhar também. Que vai ter a cabeça, que é o fosfato, que é hidrofílico, que vai estar tanto na região extracelular, fora da célula, como na região intracelular. Por quê? Porque a célula tem que ter comunicação com o meio interno, né, e externo. E a região do centro vai ser uma região hidrofóbica, formada por ácidos graxos, né? Que vai formar uma barreira que impede muita coisa ali de passar, né? Impede moléculas grandes, moléculas energizadas, porque a membrana é semipermeável, né? Tem uma seletividade, né? Entre o que é necessário para a célula ter lá dentro, né? Então vejam aqui, né? A água, o solvente, o sal, o soluto, unem-se os dois, né? Forma uma solução. O sal se dissolveu, né? Pode ser chamado de solvente ou também dissolvente, tá certo? De um soluto. Então aqui está a solução de água com sal dissolvido. Aqui da mesma forma tem o açúcar, né, suas moléculas. As moléculas de água vão se ligando a essas moléculas do açúcar, parte positiva da água se ligando à parte negativa do açúcar, parte negativa da água se ligando à parte positiva do açúcar e assim separando, né, todas as suas moléculas até ela estar bem dissolvida nesse líquido. Aqui a gente trabalha aquela relação de solução hipotônica, hipertônica e isotônica. Lógico, nesse caso, levando em consideração o tipo de transporte da célula, que é o transporte chamado de osmose. Então, o que é a osmose? A osmose é o direcionamento da água, né? Que vai ser sempre de uma região com menor concentração de soluto, ou seja, hipotônica, para uma solução, uma região de maior concentração de soluto. Então, é um transporte chamado de passivo, pois não há gasto de energia, a gente vai ver isso melhor quando trabalhar a membrana plasmática, mas o que eu quero que vocês entendam, que quando eu coloco, por exemplo, uma célula e eu estou dizendo que a solução externa a essa célula é hipotônica, é porque no interior dessa célula, porque o que está delimitando aqui essas duas regiões é a membrana plasmática, né, uma membrana semipermeável, dentro da célula vai ser hipertônica, ou seja, vai ter uma maior concentração de soluto. E a água, de forma espontânea, de forma natural, vai se locomover sempre de uma região que tem uma menor concentração de soluto para uma região que tem uma maior concentração de soluto.
Então, nesse caso dessa célula aqui dentro está hipertônico, com a maior concentração, a água vai entrar. Veja que a água vai entrar. Aqui é no mesmo caso de uma célula vegetal. Nessa célula animal, que é uma hemácia, né, houve uma lise, ou seja, uma quebra. Por quê? Porque ela não tem parede celular como a célula vegetal para exercer uma força, uma resistência, né, oposta à entrada de água. Então, essa célula aqui, ela vai acabar se quebrando, né? Já se essa célula foi inserida em uma solução isotônica, igual, né? Veja que vai ter entrada e saída de água, né? Então, vai permanecer em condições normais. Já se ela for inserida em uma solução hipertônica, com maior concentração de soluto, a água de dentro dessa célula vai sair, né? Por osmose, porque, como eu já falei, ela vai se locomover naturalmente, né? Então, a gente vai ter essa célula ficando murcha, né? Nesse caso, na célula vegetal, a gente chama de célula plasmolizada. E quando ela fica cheia de água, né? Quando ela retém essa água, a gente chama de célula túrgida. Ou um processo que é o inverso, né? É a difusão. Então, enquanto na osmose a água se locomove de uma região que tem uma menor concentração de soluto para uma região que tem uma maior concentração de soluto, na difusão é o soluto que se move, né? E ele sempre se move da região que tem uma maior concentração de soluto, desses sais, para uma região que tem uma menor concentração, a fim de manter um equilíbrio, né? Isso é natural. Também é um transporte passivo. Então, aqui a gente vai ter soluto, veja que aqui está em menor quantidade, aqui em maior quantidade, e esse soluto vai passar, nesse caso, por uma membrana semipermeável, né, a fim de igualar, de manter um equilíbrio, tá certo? E aqui eu peguei até uma questão do Enem para a gente trabalhar isso. Vejam, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema desse sal, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal, né? O sal foi absorvido pelas batatas por osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. Não, ele fala que entrou solvente e também entrou soluto, né? Entrou o sal. Então, não foi a água que se moveu em direção ao sal. Aqui foi o sal que se moveu, né, em direção à região que tinha menor concentração de soluto, que no caso era batata. Foi fagocitose? Não, fagocitose é o englobamento, né, por meio de pseudópodes, falsos pés, que algumas células possuem para, por exemplo, capturar seu alimento, né? E partículas sólidas. Foi exocitose? Não, aqui está falando de entrada, né? Não de saída de substâncias. Endocitose é a entrada, exocitose é justamente a saída de substâncias. Foi pinocitose? Pinocitose parece ser, né? Porque acabou entrando água com sais, mas na verdade na pinocitose a gente tem transporte ativo, então a célula tem que gastar energia. E nesse caso não, né? Ela não gastou energia, né? O caldo entrou naturalmente dentro dessa batata, né? Então só nos resta a difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. E o que é um gradiente de concentração? É aquilo que a gente viu. De um lado a gente vai ter uma maior concentração de soluto e de outro lado a gente vai ter uma menor concentração de soluto, nesse caso dentro da batata. Então esse soluto ele tende a ir naturalmente de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso é o gradiente de concentração. Então, vemos aqui os outros processos que eu citei. A fagocitose, a célula formando os pseudópodes para englobar a partícula sólida, forma um endossoma. A pinocitose, onde, na verdade, não há a formação de um pseudópode, mas sim de uma invaginação dessa membrana, né, plasmática para capturar, né, esse líquido com carboidratos ou alguma outra molécula dissolvida, formando a vesícula, e a exocitose, que é a liberação, né, é o inverso da endocitose. Agora entraremos em sais minerais. Eles são encontrados na alimentação e são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Atuam como reguladores enzimáticos, tá certo? E no equilíbrio osmótico, que foi o que a gente acabou de ver, né? Questão de manter um equilíbrio osmótico dentro e fora da célula
a desejada sua necessidade, né? A célula pode querer uma maior quantidade de um determinado sal, como por exemplo o potássio, e querer expulsar um determinado outro tipo de sal, como por exemplo o sódio, né? Como a gente vai ver quando estiver falando em membrana plasmática da bomba de sódio e potássio. Podem ser encontrados de duas formas, insolúveis e solúveis. Insolúveis a gente tem um exemplo, né? Do cálcio, fazem parte de estruturas esqueléticas. Aí a gente tem o cálcio, está presente nos ossos, nos dentes. E como solúveis, né, são aqueles que atuam no metabolismo. Aí a gente tem os íons, né, que estarão dissolvidos, né? Como eu acabei de falar também, o sódio, o potássio, o cloro, né? A gente vai ter os cátions, que são aqueles positivos, exemplo, o sódio, né? E os ânions, que são aqueles que têm um sinalzinho negativo, por exemplo, o cloro, tá certo? Então, esses sais, eles participam de diversas funções no organismo, como, por exemplo, contração muscular, né? A gente vai ter a presença do cálcio, né? Para que haja aquela contração muscular, né? A gente também pode ter alguns problemas com a ingestão de muito sal. Um exemplo seria a hipertensão, né? Então, a pessoa, por exemplo, pode ter hipertensão de forma genética, né? Já ser algo genético, também pode desenvolver por meio do consumo excessivo de sal. Então, veja um vaso sanguíneo normal e um vaso sanguíneo de uma pessoa hipertensa com uma quantidade de gordura acumulada nesse vaso. Então, nesse caso aqui, esse vaso já vai ter uma maior pressão, porque esse líquido, o sangue, vai ter uma maior dificuldade de passar por esses vasos, né? Formando assim uma maior pressão. Agora, imagine isso associado com uma maior quantidade de líquido dentro desse vaso. E esse líquido entraria justamente por o sangue estar com a maior concentração de sal, né? Logo, a água entraria por osmose nesses vasos, fazendo com que essa pressão aumentasse ainda mais. Então, novamente, a questão da osmose, né? Atuando aí. Então, por isso que é importante saber desses processos. E aqui tem o que eu acabei de falar, né? A questão da bomba de sódio e potássio. A célula ela não quer o sódio, né? Então ela acaba expulsando contra o gradiente de concentração, porque fora tem mais sais minerais, né? Então naturalmente esse sal deveria entrar. Porém, como a célula quer expulsar esse sal, ela tem que gastar ATP, né? A nossa molécula energética de troca. Mas ela quer o potássio. Ela quer o potássio para alguns processos bioquímicos, né? Então ela deixa entrar potássio e sai sódio. Mas como o sódio sai em uma maior quantidade, 3, né? E só entra 2 potássio, acaba que fora da célula forma um gradiente de concentração, tem uma maior quantidade de sal, né? Por isso que esse sal tende a voltar, mas ele não volta porque a célula vai expulsando ele constantemente. Aqui a gente tem os principais tipos de sais, né? Eu coloquei para vocês com as principais funções e as principais fontes alimentares, né? Então a gente tem potássio, a gente tem sódio, a gente tem cloro que vai participar desse equilíbrio osmótico, né? A gente tem o cálcio que participa da estrutura de dentes, de ossos, né? A gente tem o magnésio que é muito importante para produzir, por exemplo, a clorofila das plantas, né? Então é de suma importância. A gente vai ter também o flúor, que também é importante para os dentes, né? Como outros sais. Então essa tabelinha está lá no slide, vocês podem acompanhar. Agora a gente dará início às substâncias orgânicas, tudo bem? Então, as vitaminas elas são necessárias em pequenas quantidades para as atividades metabólicas de um organismo e não são sintetizadas por eles. Então, aquele organismo que não consegue sintetizar determinada vitamina, ele tem que conseguir ela a partir da alimentação, né? No caso das plantas, elas não se alimentam, né? Pelo menos a maioria das plantas, né? Até os alunos lembraram, planta carnívora se alimenta? Na verdade não, né? A planta carnívora ela continua sendo autótrofa, porém ela necessita do nitrogênio, né? Por ela estar em um solo que é pobre em nitrogênio. Então ela consegue esse nitrogênio a partir de alguns insetos que ela vai consumindo. Uma planta parasita pode ter uma hemiparasita, né? Que não é totalmente, e uma holoparasita, que é aquela parasita que ataca justamente o floema. Então, ela de certa forma é um ser heterótrofo, né? Porque ela acaba se alimentando da seiva elaborada de outra planta, né? Que já possui os açúcares dissolvidos. E é por isso que também a gente vê ela numa coloração mais amarelada, justamente por ela não fazer fotossíntese, diferente da planta carnívora que faz, ela é verdinha, né? Quimicamente não formam
uma classe homogênea. No slide de vocês eu esqueci de colocar esse não, mas vejam que é uma classe heterogênea, né? Não forma uma classe homogênea porque a gente consegue essas vitaminas de diversas fontes, de diversas frutas, de diversos vegetais. Então não formam uma classe homogênea. As vitaminas solúveis em água são chamadas de hidrossolúveis e as vitaminas solúveis em lipídios são lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 e C. Vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, tá certo? A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses. Lembrando, ó, o A, prefixo de negação, se é avitaminose é porque não tem vitamina na quantidade certa, né? Na quantidade necessária. E a ingestão delas muito além das doses recomendadas pode ser prejudicial, determinando as muito, né, vitaminoses. Geralmente, hipervitaminoses a gente não costuma ter apenas de alimentação, geralmente é por suplementação. Você toma, por exemplo, muita vitamina C, o indicado é 2 gramas por dia, cada bloquinho daquilo é 1 grama, você toma uma coisa daquela toda ali, você vai estar com a hipervitaminose, né? O excesso de vitamina C pode dar pedras nos rins, vai dar diarreia, né? Então tem muitos problemas associados. As necessidades diárias de vitaminas são supridas por meio de uma alimentação variada, né? Então aqui está a tabela que eu coloquei para vocês, novamente com as vitaminas, seus nomes, né, as principais funções e o que a deficiência dessa vitamina pode causar e as principais fontes de alimento. Então temos aqui, né, vitamina D, E, K, a ausência de vitamina K pode causar hemorragia, né, que é a filoquinona. Tem a vitamina D, né, que a gente já associa ao sol, né. Vitamina A, que está associada lá aos carotenoides, a gente encontra em carotenoides, nas xantofilas, né. Evita cegueira noturna, muito importante, está presente em cenoura, em abóbora, em vários alimentos. Então, a tabelinha novamente está aqui, vocês podem dar uma consultada. Lembrar, mas antes vamos para essa questão do Enem. Hein? Então, Enem 2022. O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem o solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta, né? Então, a depender de uma determinada substância, eles vão adicionando para que a planta cresça saudável, né? Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de lipídios, enzimas, minerais, vitaminas ou carboidratos. Veja, gente, a planta, por meio da fotossíntese, vai produzir seus açúcares que ela vai transformar em ATP, né, em energia. E esses açúcares são carboidratos, então produzem a fotossíntese. A partir desses carboidratos, né, a planta vai conseguir produzir suas vitaminas, seus lipídios e suas enzimas. Ela vai necessitar de minerais, tá certo? Que ela encontra no solo para compor suas estruturas. Por exemplo, a clorofila, como eu falei, vai ser importante na composição. A clorofila, né, tem como um dos seus constituintes o magnésio, que é importante para a sua constituição, né? Então, o que a planta vai necessitar, né, de uma solução nutritiva vai ser de minerais, né? As demais coisas ela consegue produzir e os carboidratos ela realiza na fotossíntese, né? Ela produz na fotossíntese. E a falta desses minerais pode trazer algumas doenças, né? Falta de potássio, por exemplo, causa um amarelamento nas bordas da folha. Já do ferro pode causar um amarelamento também, deixar as folhas esbranquiçadas. Então, tem muitas doenças associadas. Então, a alternativa seria a alternativa C, né? Agora daremos início aos carboidratos, né? Como o nome já fala, né? Carbono hidratado, né? Então, basicamente, a gente está falando de carbono e água, C, H e oxigênio. Então, incluem açúcares e polímeros de açúcares. Os polímeros de açúcares serão os polissacarídeos, né? Que são formados a partir de vários monômeros de açúcares. Esses monômeros serão os monossacarídeos. Mono já está falando um, né? São os açúcares mais simples, como por exemplo a glicose, a galactose, né? A gente também vai ter os disacarídeos, que são formados a partir de duas moléculas de monossacarídeos, tá certo?
por meio de uma ligação de síntese de desidratação, que a gente vai ver, uma ligação glicosídica, e teremos também os polissacarídeos, polivários, então são formados a partir de vários monômeros de monossacarídeo. Como exemplo de disacarídeo, a gente tem a sacarose, a maltose, né, a lactose, e exemplo de polissacarídeo tem celulose, tem quitina, tem amido, né, tem amido de florídeas, que é no caso das algas, né, vermelhas, e também tem o glicogênio. Então vamos trabalhar cada um deles agora. Monossacarídeos. A fórmula geral de suas moléculas é CH2O, então basicamente, como eu falei, é carbono hidratado. São solúveis em água, então vejam que os monossacarídeos são solúveis em água, os disacarídeos também. Os polissacarídeos não serão, a gente vai ver um pouco mais para frente. E imediatamente aproveitáveis como fonte de energia, então a planta pode aproveitar diretamente, ou os animais, né, esses monossacarídeos, né? Por isso que a gente geralmente come uma barra de chocolate, né? E rapidamente já fica, já volta a energia, né? É muito fácil de gente absorver e transformar em ATP esse açúcar, né? Que já está numa forma mais simples. São nomeados de acordo com a quantidade de átomos de carbono na molécula. Por exemplo, a gente tem triose com 3 carbonos, tetroses com 4, pentoses com 5, deixa em destaque a pentose, e a hexose com 6. Esses dois são os mais famosos. Para os organismos, os principais monossacarídeos são pentoses e hexoses. Por quê? A pentose ela é particularmente importante, pois ela participa do DNA e do RNA, né? No RNA como ribose, no DNA como desoxirribose. E as hexoses participam, têm particularidades importantes. A glicose e a frutose são fontes de energia mais discutidas, né? A gente sempre fala de glicose, né? De C6H12O6. Como eu acabei de falar, essa fórmula é empregada para essas moléculas. Então, na triose eu vou ter 3 carbonos. Como é o dobro de hidrogênio, eu vou ter 6 hidrogênio e 3 oxigênio. Na tetrose eu tenho 4 carbono, 8 hidrogênio, 4 oxigênio. Pentose, 5 carbono, 10 hidrogênios e 5 oxigênio. Eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Então agora a gente vai passar para a ligação glicosídica, né? Então como é que esses monossacarídeos se ligam para formar um disacarídeo ou um polissacarídeo? Veja, a gente vai ter uma região, aqui a gente está trabalhando com 2 monossacarídeos, uma glicose e uma frutose, né? Em uma região eles vai ter uma hidroxila e na outra hidroxila. Vai se ligar essa hidroxila, esse OH, com o hidrogênio, formando H2O. Então veja que há a união de 2 moléculas de monossacarídeos, liberando uma molécula de água. Aí fica só o oxigênio, né? Por isso que é chamado de síntese por desidratação. E o contrário, se entrar água vai quebrar, né? Esses monossacarídeos e esse disacarídeo vai formar novamente 2 monossacarídeos. Então, se perder água, forma a síntese por desidratação. Se entrar água, forma a hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Quebra por meio da água, tá certo? Aqui a gente tem a reação, né? Um polímero curto, outro monômero. A gente vai ter a união, né? Aqui a gente não está falando de açúcar, mas a gente está falando de uma síntese de desidratação. Nesse caso aqui parece ser mais uma síntese dos aminoácidos, né? Então a gente tem aqui a síntese de desidratação, libera a água, forma um polímero, né? Mais longo. E a hidrólise é o contrário, entra a água e volta a ser os 2 polímeros separados. Bom, quanto aos disacarídeos, são solúveis em água, né? Mas não são imediatamente aproveitáveis, absorvidos pelos seres vivos. O que isso quer dizer? Se você quiser absorver um disacarídeo, primeiramente você vai ter que quebrar ele por hidrólise em 2 monossacarídeos, que são diretamente aproveitáveis. A sacarose é a forma mais comum de carboidrato usado para transportar carbono dentro da planta. Então, a planta ela vai consumir esses açúcares em forma de monossacarídeo, glicose, irá transportar na forma de um disacarídeo, a sacarose, e irá armazenar na forma de polissacarídeo,
no caso das plantas terrestres, né? E das algas verdes, todo o grupo viridiplante, na forma de amido, tá certo? Veja que interessante. Outros exemplos de disacarídeos são a lactose, que é o açúcar do leite, glicose mais galactose, a maltose, que é o açúcar encontrado na cerveja, glicose mais glicose, tá certo? Lembra que eu falei dos vasos das plantas? A gente vai ter dois tipos de vasos condutores nas plantas, tá certo? Nas traqueófitas. Eu falo de pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. A briófita não tem vaso condutor, é avascular. Isso a gente vai trabalhar em botânica. Que será o xilema, o vaso condutor de água e sais minerais, né? De forma unidirecional para cima, né? Vai ter nessas células do xilema uma substância que vai dar resistência, né, mais força a esse vaso, que é chamada de lignina. Também tem o suber. E a gente tem outro vaso, que é chamado de floema, que vai carregar os produtos da fotossíntese, a água com sacarose. Então, na cana-de-açúcar, né, quando você pega aquela cana-de-açúcar ali, vai ter a sacarose que estava dentro do floema, aquele açúcar, tá certo? Você corta o caule da cana-de-açúcar e chupa, né, lá ele. Então, aqui a gente tem esse floema, essas separações, por se tratar de uma célula viva, né? Já no xilema é uma célula morta. E essas pontuações é chamada de plasmodesmos, por onde vai passar essa água com esses produtos de fotossíntese. O interessante é que nessas plantas, se tratando de plantas mais superiores, como as eudicotiledôneas, né? O vaso condutor, o xilema, ele sempre vai estar na parte interna. Nesse caso aqui é um caule, um corte transversal de um caule de uma dicotiledônea, tá certo? De crescimento primário, ainda mais. Então a gente vê aqui esse xilema, que são esses círculos maiores com a paredinha lignificada, né, na parte mais interna. E o que é que fica nessa parte mais externa, né, essa parte mais escura? Isso aqui é o floema, tá, gente? Então, quando a gente pega uma árvore de crescimento secundário, uma árvore com tronco mesmo, a gente vai ter na casca, né, a região da periderme, que é a parte mais externa. Quando é perdida a epiderme, fica a periderme, que é a casca mesmo. E próximo dessa casca a gente tem o floema. A gente vai resolver agora uma questão do Enem, tá certo? Sobre justamente isso. Esqueci de colocar o ano, é uma questão de 2023. Então vai falar que o barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, a periderme, a casca, e o floema, que é o vaso condutor que carrega a água com os açúcares, com a sacarose, né? A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie. Quando o corte retira um anel completo ao redor do caule, né, de circunferência do tronco, aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver. A morte desses indivíduos decorre da retirada do anel completo da casca. É provocada pela interrupção da fotossíntese? Não, né? Os vasos de xilema, que ficam mais internos, conseguem levar a água, né, até a folha, né, água com sais minerais. Essa folha consegue realizar fotossíntese. É por conta da transpiração? Não. Novamente a água consegue chegar até as folhas e ocorre transpiração. Não tem nada a ver aqui. A interrupção da troca de gases? Não. A troca de gases basicamente é a transpiração, né, pela região, pelos estômatos que vai estar na folha. Formação de brotos? Também não. Então a planta consegue ainda produzir brotos até um determinado tempo, né, se você fizer esse anel de forma completa ou parcial. É pela nutrição das raízes? De fato, a morte desses indivíduos decorre da retirada do anel completo da casca e é provocada pela nutrição das raízes, ou pela falta de nutrição das raízes, né? Então, se eu faço uma circunferência em toda aquela região do caule, eu vou estar tirando toda a região do floema. Se eu estou tirando toda a região do floema, a água com o produto da fotossíntese consegue ser produzida na folha por meio da fotossíntese, mas ela não chega até a raiz. Então, essas células das raízes, por não receberem esses açúcares, né, vão acabar morrendo, né? Então, a planta como um todo vai acabar morrendo. Já se você não faz o anel completo, parte daquele floema ainda permanece vivo. Então, a planta, mesmo com dificuldade, ela pode sobreviver. Então, a alternativa tá certo? Nutrição das raízes. Agora falaremos um pouco mais sobre os polissacarídeos. Alguns apresentam nitrogênio ou enxofre em sua fórmula.
Eles são insolúveis em água, diferente dos disacarídeos e monossacarídeos. E isso é vantajoso para os seres vivos, pois permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou funcionem como armazenadores de energia, como a gente vai ver agora, né? Os polissacarídeos de reserva, os energéticos, são o glicogênio, né? E o amido, assim, os mais famosos. A gente também tem amido das florídeas, que é presente em rodófitas, né? Mas falando aqui de plantas, a gente vai ter o amido, que vai estar presente armazenado, né, em caules, como por exemplo uma batata inglesa, que é um tubérculo. Pode estar armazenado dentro de uma raiz axial, por exemplo, uma cenoura, também não deixa de ser uma raiz tuberosa, né? Já nos seres humanos, por exemplo, e também nos fungos, né, e em todos os animais, o tipo de reserva de açúcar vai ser o glicogênio. E nos humanos, ele será armazenado tanto no fígado como nos músculos, tá certo? Então, esses são os polissacarídeos que vocês têm que lembrar, os polissacarídeos energéticos de reserva. Quanto aos estruturais, temos a celulose, por exemplo, da parede celular das plantas, né? A celulose, do papel também, celulose faz papel. E a quitina, que está presente tanto na parede celular de fungos como no exoesqueleto. Não pense que é parede celular de animal. Animal não tem parede celular. No exoesqueleto de alguns artrópodes, como os insetos, aranhas e alguns crustáceos. Então, de estrutural, vocês têm que lembrar disso aqui. Então, vamos para mais uma questão do Enem, né, gente? Novamente, eu esqueci o ano, né? Eu estou muito esquecido. Então, vamos lá. A produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento a pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser utilizado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos e quanto mais simples, olhe, preste atenção aqui, mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Então, a gente vai ter que perceber aqui que tipo de carboidrato é esse que eles utilizam, né? E onde é que esse carboidrato é encontrado. Então, na alternativa A vai falar, né? O milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido, né? De fato, o milho, né, que é um fruto, não pense que o milho é a semente, a semente está dentro, né? Por isso que fala que apresenta sementes, né? O milho é um fruto tipo cariópse. Ele vai possuir amido, mas amido é polissacarídeo, não é um açúcar simples, né? Então já vamos para B. A mandioca, pois apresenta raízes com alto teor de celulose. De fato, a mandioca pode possuir celulose. Na verdade, pode possuir, né? Ela possui, né? E possui amido também, né? Que ela não deixa de ser uma raiz tuberosa. Mas celulose e amido são polissacarídeos. E a celulose, na verdade, atrapalha esses processos, né? Que precisa ter um agente que quebre essa celulose para que consiga adquirir esse etanol de forma mais fácil. Por exemplo, a gente pode utilizar uma celulase, né? Que vai ser uma enzima que vai quebrar a celulose. Alternativa C, a soja, pois apresenta sementes com alto teor de glicogênio. Não, né? O glicogênio é um carboidrato presente apenas em animais e fungos, não nas plantas. As plantas possuem amido, tá certo? Como material de reserva. O feijão, pois apresenta sementes com alto teor de quitina. Novamente não, quitina é açúcar, né, polissacarídeo de animal e de fungos, né, da parede celular de fungos, e não de vegetais, né? E só sobra a alternativa E, a cana-de-açúcar, pois apresenta colmos, que é um tipo de caule aéreo, com alto teor de sacarose. De fato, a sacarose está presente nesse caule da cana-de-açúcar, né? Como a gente já falou no floema. Então, e aqui é o único açúcar mais simples. Aqui trata-se de um disacarídeo, enquanto nos outros todos estava falando de polissacarídeo. Então, a alternativa é, tá certo? Agora vamos entrar em lipídios. Os lipídios são gerados a partir da associação entre ácidos graxos e um álcool. Exemplo, triacilglicerídeo, ou triglicerídeo, que é um lipídio eficiente para armazenamento de energia formado por 3 ácidos graxos mais um glicerol. Como a gente vai ver, a junção, né, desses ácidos graxos mais glicerol, que é a mesma coisa daquela síntese por desidratação que a gente já viu. Eles são insolúveis em água, lógico, né? São moléculas apolares, e solúveis em certas substâncias orgânicas, como álcool, éter e acetona.
possuem diversas funções, como reserva de energia, isolante térmico, né? Então, a pessoa que é mais cheinha, né? Ela vai ter uma maior proteção contra o frio, né? Proteção a suporte para órgãos internos, né? Então, dá uma proteção mecânica, né? Se uma pessoa gordinha, mais cheinha, né? Ela cai, ela tem uma maior proteção para os seus órgãos, né? Síntese de moléculas orgânicas e membranas celulares, auxilia na absorção de vitamina A, D e K, que eu falei para vocês que são lipossolúveis, né? E produção de hormônios, né? O colesterol, né? Que auxilia na produção de testosterona e de progesterona. São construídos, como foi dito, a partir de ácidos graxos. Suas variações ocorrem em função do tipo de álcool. Assim, eles podem ser classificados em carotenóides, glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esterídeos. E a gente vai trabalhar cada um deles agora. Primeiro a gente vai falar da síntese. Então vejam aqui o glicerol, o álcool, né? E os 3 ácidos graxos. Vocês estão vendo essa C-O-O e o hidrogênio aqui, né? C-OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, né? A gente vai ver isso aqui, o grupo carboxila das proteínas, né? Dos aminoácidos, na verdade. Esse ácido carboxílico, ele vai se ligar a um hidrogênio, tá certo? Desse glicerol, formando C-O-O. E C-O-O é um éster, né? Por isso que o nome é reação de esterificação. Porque nessa síntese de desidratação, porque aqui vai perder 3 moléculas de água, né? Vai sair 3 moléculas de água para formar essa síntese desse lipídio, a gente vai ter a formação desse éster, tá certo? Então, novamente, é assim que se formam os lipídios, é assim que se formam as proteínas, todas por síntese por desidratação. Sempre há a perda de água, tá certo? Os principais grupos de lipídios, os carotenoides, são os lipídios que, nas plantas e em certas algas, atuam como pigmentos. O que são pigmentos? São aquelas cores, né, que a gente vê nos vegetais, né? São chamados de pigmentos, podem ser fotossintéticos, que vão auxiliar na fotossíntese, né? Seja de forma mais eficiente, como por exemplo a clorofila A, né, que é um pigmento principal, ou os pigmentos acessórios, né, como os carotenoides, as xantofilas, as ficoeritrinas, ficocianinas, antocianinas, tem muitos pigmentos, tá certo, gente? Existem 2 grupos de carotenoides, os carotenos, com coloração laranja, e as xantofilas, com uma coloração amarelo e marrom avermelhado, tá certo? Eles possuem propriedades antioxidantes e são precursores da vitamina A. A gente falou lá da vitamina A, né? Que é boa para a visão, né? Vocês já devem ter escutado algum dos seus pais ou avós falando, né? Como a cenoura, meu filho, porque a cenoura faz bem para a vista, né? Porque tem vitamina A, justamente, a cenoura tem vitamina A. Ela é laranjinha, ela tem caroteno. E faz bem para a visão e evita a vitaminose, né? Evita a cegueira noturna. Já falando de glicerídeos, são os lipídios encontrados em maior quantidade nos alimentos e são representados pelos óleos com ácidos graxos insaturados e as gorduras com ácidos graxos saturados, que geralmente são considerados maus, né? Os triglicerídeos são os mais conhecidos, constituindo a maneira mais eficiente de reserva de energia nos seres vivos. Então, claro, é muito importante porque tem essa função energética e de reserva, mas também, se consumir de excesso, né, vai trazer alguns males, né? Então, quais são as diferenças, né, dessas gorduras para os óleos? Como eu já falei, né, a gordura de origem animal, sempre, quanto o óleo é sempre também de origem vegetal. A cadeia é saturada, geralmente a gente relaciona ao mal, né? E é sólida em temperatura ambiente. Por que é sólida? Veja como é essa molécula de lipídio, né? Vai ser uma molécula linear, né? A cadeia bem bonitinha. Então vai ter uma maior facilidade dessas moléculas se agruparem e ficarem em estado sólido em temperatura ambiente. Já nas plantas não, ela é líquido em temperatura ambiente, né? Então vai ter essa ligação dupla cis aqui que dificulta esse arranjo, né, dessas moléculas, fazendo com que o óleo seja líquido em temperatura ambiente.
E geralmente é considerado uma gordura boa, né? A gente chama de gordura boa, mas na verdade não é gordura, é um lipídio bom, né? Com a cadeia insaturada. Como exemplo, a gente tem o óleo de soja, né? A gente vai ter o azeite de oliva. Então todos esses óleos, né? Óleo de girassol, vão ser lipídios, tá certo? Agora falando um pouco sobre os cerídeos. Eles são representados pelas ceras, o nome já deixa claro, né? E são aliados contra a desidratação e a favor da impermeabilização e proteção. Então vejam essas três funções importantes. Exemplo, a cera de ouvido, que vai trazer proteção, né, ao ouvido, né? Então não é interessante você nem empurrar, nem tirar essa cera, que é uma que vai ajudar, né, na proteção contra invasores. A cera de abelha, que vai estar mais ligada à construção, né, ela constrói suas colmeias, né? E a cutícula das folhas, que aqui eu estou falando de permeabilização. Por quê? Porque as plantas terrestres, uma das coisas que elas tiveram que confrontar quando passaram do ambiente aquático para o ambiente terrestre é justamente essa perda de água, né? Que elas não tinham preocupação quando estavam no ambiente aquático. Quando passaram para o ambiente terrestre, tiveram essa dificuldade. Então, todas as plantas terrestres, desde as briófitas até as angiospermas, todas elas vão possuir uma estrutura chamada cutícula que reveste suas folhas, ou no caso das briófitas, né, elas não têm folhas, órgãos verdadeiros, vão ser folídeos, pequenas folhas assim, seriam uma coisa parecida, vão possuir essa cutícula que vai fazer como se fosse uma cera e impedir boa parte da transpiração dessa folha. Então, é muito importante essa cutícula nesses vegetais. E também vai estar presente na superfície de frutos e pétalas, tá certo? Tem dois tipos de transpiração nessas plantas. Geralmente, uma transpiração é por meio dos estômatos, que corresponde a 95% a 99% da transpiração do vegetal, da folha, né? E os outros 5% a 1% vai ser por meio dessa parte dessa cutícula, né? Então vejam como ela impede mesmo essa perda de água desse vegetal, muito importante. Quanto aos fosfolipídios, eles são formados por duas moléculas de ácido graxo, as duas perninhas que eu falei para vocês, as membranas plasmáticas, né, dos fosfolipídios, e uma contendo fosfato, que vai ser a região hidrofílica. Como eu falei para vocês, eles são anfipáticos, né? Possuem natureza dupla, ligadas a uma molécula de glicerol. O álcool, porque tem que ter o álcool, né? Para ser um lipídio tem que ter o álcool e os ácidos graxos. Possuem propriedades anfipáticas, então, novamente, natureza dupla da molécula, a cabeça do fosfolipídio é hidrofílica, as perninhas do fosfolipídio são hidrofóbicas. Vejam aqui uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada. É interessante porque, para manter a fluidez da membrana plasmática, vai ser necessário, né, essas cadeias saturadas e insaturadas. Se for necessário uma membrana plasmática ser mais fluida, vai ter uma maior quantidade de cadeia insaturada. Se for necessário que ela seja mais sólida, vai ser necessário uma maior quantidade de cadeias saturadas, né? O que auxilia nessa cadeia saturada, por exemplo, em células animais, célula vegetal não tem colesterol, é justamente o colesterol que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, nos esteroides, né? Porque o colesterol, ele vai ser, ele é de origem, como eu acabei de falar, animal, né? Então, logo a gente já pensa o quê? Numa cadeia saturada. Se é uma cadeia saturada, vai estar em estado sólido, em temperatura ambiente. Então, ele auxilia também nessa fluidez da membrana, né? Deixando ela menos fluida. Então, bem importante esse fosfolipídio, né? Está presente em todas as células, tá certo? Seja célula de bactéria, célula de eucarionte, de animal, de planta, todos vão possuir membrana plasmática com esses fosfolipídios aqui. Claro, como eu falei, algumas membranas plasmáticas podem variar. A das plantas, por exemplo, não tem o colesterol, mas podem ter outros lipídios que atuam na mesma função do colesterol. Agora a gente vai falar dos esterídeos. Eles formam um grupo particular de lipídios relativamente complexos. O esteroide mais abundante nos tecidos animais é o colesterol, que é naturalmente produzido em nosso fígado, tá certo? Mas claro, a gente também pode ter o consumo desse colesterol comendo carne, né? Principalmente carne com muita gordura, né? E o excesso dele vai trazer malefícios ao nosso corpo.
mas que também pode ser consumido em alimentos de origem animal. Foi o que eu acabei de falar, né? Então aqui os exemplos e só para o pessoal da academia, né, que conhece muito bem essas questões dos esteroides, anabolizantes, né, mesmo que não usem. O colesterol participa da composição química das membranas celulares, como eu acabei de falar no slide anterior, das células animais e é precursor do hormônio sexual masculino testosterona e feminino estrógeno, né? Eu acho que eu falei até progesterona nos últimos slides, mas é o estrógeno. Dos sais biliares e da vitamina D, né? Então veja como ela é importante. Então, geralmente a pessoa associa essas gorduras a algo ruim, gente, mas de modo geral ela é importante para o nosso corpo. Só que, claro, em excesso tudo faz mal, até água, né? Você pode até morrer bebendo muita água, né? No sangue humano, ele pode ser transportado ou associado a lipoproteínas de baixa densidade, LDL, e alta densidade, HDL, que geralmente a gente fala que é o colesterol mau, né? E o colesterol bom. Na verdade, são proteínas. O LDL pega o colesterol em excesso e deposita no vaso sanguíneo, o BED, né? Mal. E o HDL pega o excesso de colesterol nos vasos sanguíneos e tira desses vasos sanguíneos. Então, veja que interessante, né? Geralmente as pessoas gostam de associar o LDL e falar, tipo, lembre do Cebolinha, como é que ele falaria? Ele falaria Luin. Então, lembrar que Luin é LDL, HDL é o bom, tá certo? Vamos passando rápido sobre esses lipídios. Agora vamos dar início às proteínas. As proteínas é um grupo, né, de macromoléculas. Elas são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio. Então parece um pouco com os carboidratos, porém elas possuem o nitrogênio. Então é bem importante lembrar disso, que as proteínas possuem o nitrogênio justamente pois elas possuem um grupo chamado grupo amino, né, nos aminoácidos. São macromoléculas, como eu acabei de falar, formadas pela união desses aminoácidos, que eu também acabei de falar. Os aminoácidos vão ser 20 no total, tá certo? E a partir desses 20 aminoácidos, o nosso corpo e de outros animais e plantas conseguem produzir todas as suas milhares de proteínas que vão desempenhar inúmeras funções. Então vejam como é interessante isso, né? A organização da junção desses aminoácidos vai formar proteínas diferentes. E se trocar pelo menos um aminoácido desse por outro, já pode dar um problema na proteína. Porque o que dá a função da proteína, a gente vai ver, é justamente a sua forma. Se ela perde a sua forma, ela perde sua função, parcialmente ou totalmente. Participam da composição de muitas estruturas, tendo principalmente funções plásticas, né? Uma função estrutural. A gente tem a função estrutural das proteínas no nosso músculo, nos nossos órgãos, né? Elas formam eles, embora também possam ter função energética. Então, claro, em último caso, né, se você já perdeu sua primeira fonte de energia, né, que são os açúcares no sangue, já perdeu, é uma pessoa bem magra, já perdeu sua reserva de energia, que são as gorduras. O seu corpo vai ter que se alimentar de alguma forma, vai ter que se alimentar de você. Se você não se alimentar de alguma coisa, o seu corpo vai ter que se alimentar das suas próprias células. Então, ele vai consumir suas proteínas, né, em último caso. Então, também pode ter essa função energética. Além disso, existem proteínas que desempenham outras funções importantes. São elas as enzimas, que vão ter uma função de catalisador de reação, né? Anticorpos, função de defesa, e hormônios, né? Como por exemplo a insulina e o glucagon, que vão ser importantes no metabolismo, né? Os aminoácidos. Em suas moléculas, todos os aminoácidos apresentam um grupamento amino, NH2, e um grupamento carboxila, ou ácido carboxilo C-OH, tá certo? C-OH. Esses grupamentos estão ligados a um átomo de carbono, que por sua vez está ligado a um átomo de hidrogênio e um radical, que vai ser o que vai diferenciar, né, um aminoácido de outro aminoácido. Então, todos os aminoácidos eles vão possuir esse grupo amino, esse grupo carboxila e um hidrogênio ligado ao carbono central, né, o carbono alfa. O que vai variar desses 20 aminoácidos são justamente o grupo do radical, tá certo? Existem 20 tipos de aminoácidos que podem participar da formação das proteínas. Os aminoácidos produzidos por um organismo são chamados de naturais, ou mais conhecidos como não essenciais, enquanto os que necessitam ser ingeridos por não serem sintetizados pelo organismo são chamados essenciais. Então, os animais eles necessitam se alimentar, né, e na alimentação eles conseguem
a gente consegue esses aminoácidos essenciais, que vai variar de organismo para organismo. Eu posso necessitar de determinados aminoácidos, uma outra espécie animal necessitar de outros, uma planta pode necessitar, por exemplo, de nenhum. Ela pode conseguir todos esses aminoácidos, né? Ela não precisa se alimentar de outros seres vivos, pelo menos na maioria das plantas, né? Aqui está a tabelazinha dos aminoácidos. Eu coloquei a arginina e a histidina com esses asteriscos porque alguns cientistas consideram essenciais, outros não consideram, então coloquei aqui, tá certo? Mas coloquei 10 essenciais. Arginina, histidina, isoleucina, não pensem que todos terminam em ina, porque triptofano não, tá? Glutamato também não. Mas boa parte termina em aspartato, mas boa parte termina de fato em ina. Aqui está a estrutura desses aminoácidos, como eu falei para vocês, vão possuir um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila, um ácido carboxila, por isso que é um aminoácidos, que é o C-OH, e vai ter um carbono central, carbono alfa ligado ao hidrogênio e ao radical, que vai variar de aminoácido para aminoácido, tá certo? Esses aminoácidos, novamente, vão se ligar por síntese de desidratação, por uma síntese chamada de peptídica, né? Uma ligação peptídica. Então, a gente tem um aminoácido lá com seu C-OH que se liga ao grupo amino. Então, um grupo carboxila que se liga ao grupo amino, né? Então, há a liberação do H2O, a água, né? Formando o polipeptídeo, né? Vai se ligando os peptídeos até formar um polipeptídeo. O contrário, novamente, seria o quê? Quebra por hidrólise. Isso aqui é meio redundante, né? Porque lise já quer dizer quebra. Então, fica parecendo que é quebra por quebra de água. Basta dizer hidrólise. As proteínas, elas vão possuir algumas estruturas, tá certo? A proteína que a gente vai ver que acaba de sair da tradução, acaba de ser produzida aquela proteína formada por vários aminoácidos ligados por ligação peptídica. Essa proteína aqui não tem uma função ainda, tá certo? Ela só vai ter sua função depois que ela conseguir a sua forma, pois as proteínas, as suas funções estão ligadas às suas formas, né? As formas são estrutura secundária, pontos de hidrogênio que conferem a forma helicoidal, pode ser alfa, beta ou alfa-hélice ou beta preguiada, tá certo? Estrutura terciária, que vai ser já uma estrutura com uma conformação tridimensional, né? A hélice dobra-se ficando com forma enovelada. E a estrutura quaternária nada mais é do que a junção de algumas terciárias. Duas ou mais cadeias se unem para formar uma proteína. Estrutura da proteína, novamente, a função de cada proteína está associada à sua forma, já falei isso, né? Que é determinada pela estrutura primária, ou seja, pela sequência dos aminoácidos na forma proteína. Então, a depender daqueles aminoácidos na conformação da proteína primária, ela vai se dobrar, né, de uma forma específica, a depender desses aminoácidos, que vão ter uma afinidade com outros, né, até formar sua forma tridimensional característica. As alterações nessa sequência, seja por mutações gênicas, por exemplo, podem provocar alterações na forma e na função, como a gente vai ver um pouco sobre isso, falando de anemia falciforme, né? E outra coisa que pode alterar a função dessa proteína é a desnaturação, que nada mais é do que a alteração da forma dessa proteína por fatores como aumento da temperatura, de pH, tá certo? Presença de metais pesados, de radiação, muitas coisas podem estar envolvidas e mudar a forma dessa proteína. A gente tem dois tipos de desnaturação, tá certo? A desnaturação irreversível, que é a mais comum, que é aquela que, quando ocorre a alteração na forma da proteína, ela não volta ao normal, mesmo que as condições ambientais sejam novamente favorecidas, como, por exemplo, a clara do ovo. Você frita um ovo, a clara, que é transparente, né, vai ficar nessa composição sólida, branca, e ela não vai voltar ao normal. E a desnaturação reversível, que geralmente está mais ligada a proteínas de estrutura secundária, como por exemplo, né, a proteína do cabelo. Então as mulheres geralmente passam a chapinha, né, a prancha, deixa o cabelo liso, né, e depois, quando a temperatura para, né, volta às condições iniciais, ou quando a mulher toma um banho, né, aí o cabelo volta a ter sua estrutura natural, né, definida pelos genes, né, dessa pessoa.
Em alguns casos, a desnaturação pode se reverter, como eu acabei de falar, mas na maioria dos casos é irreversível. As proteínas podem ser classificadas também em simples ou conjugadas. As proteínas simples serão aquelas formadas apenas pela união de aminoácidos. Então, aquela proteína que é formada apenas pelas aquelas uniões dos aminoácidos das ligações peptídicas é chamada de proteína simples. As conjugadas são aquelas que, além de serem formadas por esses aminoácidos, terão um grupo prostético, terá alguma substância a mais, que a gente vai trabalhar agora, né? Agora não, né? Agora a gente vai ver o que eu tinha dito sobre a mutação, né, gênica da anemia falciforme. Então veja aqui. A gente tem uma hemoglobina normal, com a sequência dos aminoácidos, né? E com a presença do glutamato, o aminoácido 6. E aqui a gente vai ter a hemoglobina falciforme, né, onde houve a troca do glutamato pela valina. Então veja, é uma cadeia enorme de aminoácidos formando uma proteína, mas apenas a mudança de um aminoácido desse por uma mutação, por exemplo, nesse caso, né, vai ocasionar grandes danos. Então, a estrutura secundária e terciária da subunidade beta, né, normal, ela vai ter diferenciação, vai ficar falciforme, por isso o nome, né? Estrutura quaternária, onde tem essas ligações, deveriam ficar moléculas que não se associam, vai formar moléculas que se associam, parecendo umas fibras, né? Que vai configurar essa forma diferente de uma hemácia normal, que vai ter uma expectativa de vida menor, geralmente as hemácias duram 3 meses, e que vai captar menos oxigênio. Então vejam que danoso apenas uma mutação tão pequena pode causar no organismo como um todo, né? Pois a maioria dessas hemácias desse organismo podem ter essa condição, né? E dificultar o processo de troca gasosa. Novamente, a classificação das proteínas conjugadas. A gente tem cromoproteínas, onde o grupo prostético, né, a substância associada, confere cor à proteína, por exemplo, a hemoglobina, onde esse grupo prostético vai ser o M, né, da hemoglobina, vai ter também o ferro que está ligado a esse grupo, né, que vai se ligar ao oxigênio, então vai precisar do ferro, né, essa hemoglobina, para que o oxigênio se ligue. As glicoproteínas, que tem a membrana plasmática, né, que também é muito importante para definir nosso tipo sanguíneo, se é A, se é AB, se é B, né, se é O, vai ter ligação com essas glicoproteínas, que formam o glicocálix, que era chamado assim antigamente. O grupo prostético é um glicídio, né, um açúcar, exemplo na estrutura das membranas, no muco. Lipoproteína, vocês já devem pensar aqui o quê? Um lipídio, grupo prostético, exemplo HDL, LDL, então o HDL vai levar o colesterol, o LDL também, então não deixa de ser uma lipoproteína, porque está com uma substância associada. E as nucleoproteínas, o grupo prostético é um ácido nucleico, então a gente tem as histonas, né, que são aquelas proteínas na qual o DNA, né, ele vai circular quando estiver entrando no estado de cromossomo, né, quando for lá para a mitose, né, a divisão celular, ele vai se enovelar, né, se ligar a essas histonas. Aqui tem algumas dessas funções, né, dessas proteínas. Então tem proteínas enzimáticas que a gente vai trabalhar agora, né, que atua catalisando as reações. Tem proteínas de armazenamento, como a ovoalbumina, né? Proteínas hormonais, como eu falei, a insulina, o glucagon. Proteínas motoras contráteis, miosina e actina na contração muscular, que participa também o cálcio, né? Tem muito envolvimento também de OTP. Proteínas de defesa, os anticorpos, proteínas de transporte que a gente falou, né? A bomba de sódio e potássio, uma proteína canal, que no caso dessa daqui é uma proteína canal, proteína transmembrana. Proteínas receptores lá na sinalização, né? Nas sinapses nervosas. Proteína estrutural, como a queratina, o colágeno. Então, as proteínas constituem o principal grupo de substância orgânica no nosso corpo. Em maior abundância de substância orgânica, a gente vai ter as proteínas. Quando a gente fala de inorgânico, a gente está falando de água, né? Então, nosso corpo tem como principal componente a água, e se considerar substância orgânica, vai ser as proteínas. Algumas proteínas importantes, então a insulina, que a gente já falou, a albumina, o fibrinogênio, isso tudo aqui tem no slide.
A queratina, a caseína, que é uma proteína encontrada no leite e também uma proteína conjugada, uma fosfoproteína, pois está ligada a um fosfato, né? Aqueles grupos ali não são todos, são muito mais grupos, eu só trouxe aqueles que são os principais. Colágeno e hemoglobina, que eu já falei bastante também. Ó, sua redução caracteriza a doença talassemia. Importante isso aqui também, que é a ausência dessa hemoglobina, quando o corpo tem pouca hemoglobina. Vamos a mais uma questão do Enem. Dessa vez eu coloquei o ano, Enem 2019. Então, atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos, para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico. Isso é muito importante a gente pesquisar se de fato o que uma pessoa fala é de fato verdade, né? Se tem respaldo científico. E o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Supostas fontes de nutrientes de 5 dietas, está mostrando aqui. Dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta 4, dieta 5. O que se pede? A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é A. Se você já lesse o enunciado, você não precisava nem vir para esse texto. Isso aqui é só para encher linguiça. É qual? Dieta 1. Carboidrato. Azeite de oliva é um carboidrato? Não é, né, gente? É um lipídio. É um lipídio insaturado, né? Carboidrato, carne de aves? Não, né? É uma proteína. Nozes? Também não. Geralmente vai ser mais ligado à proteína. Mel? Mel tá certo. E mel aqui tá certo. Então a gente já descarta, né? 1, 2 e 3. Ou pelo menos 1 e 2. Vem para ácido graxo insaturado. Peixe? Não, saturado, né? Animal é saturado. Mel, carboidrato, não é ácido graxo. Peixe, novamente saturado. Então a gente já descarta o 3, o 2 e o 1. A4, azeite de oliva, tá certo, é ácido graxo saturado. A5, carne de boi é proteína. Então aqui a gente já descarta. Então fica a alternativa 4, né? Carboidrato, mel, ácido graxo saturado, azeite de oliva e a proteína, carne de aves, tá certo? Então a gente marcaria o quê? Alternativa 4. Agora daremos início às enzimas. As enzimas são macromoléculas extremamente específicas. Isto é, atuam somente sobre um determinado composto e participam sempre do mesmo tipo de reação. Então, a lipase participa apenas da catalisação de lipídios, protease apenas de proteínas, e por aí vai. Amilase, amidos e por aí vai. As enzimas aumentam a velocidade de reações sem elevar a temperatura. Isso é muito importante, porque naturalmente, quando dois reagentes se encontram, muitas vezes eles não reagem para formar um produto. É necessário que haja uma interferência, um aumento, por exemplo, de temperatura para fazer com que essas moléculas se choquem e tenham uma reação. Porém, no corpo humano e de outros animais, seres vivos, não é interessante o aumento dessa temperatura, pois se eu aumento demais a temperatura, né, o que pode ocorrer? Eu posso desnaturar as proteínas, né? Então, é interessante isso, né? Essa forma que os seres vivos tiveram para driblar, né, esse processo, né? Isso porque elas diminuem a energia de ativação. Então, o que essas enzimas fazem? Elas não aumentam a temperatura, elas diminuem a energia que é necessária para que a reação comece, para a ocorrência da reação. Por isso, elas são chamadas de catalisadores biológicos. Olha como é importante. Vamos vocês gravarem esse nome aqui. O composto sobre o qual a enzima age é genericamente denominado de substrato. A grande especificidade enzima-substrato está relacionada à forma tridimensional de ambos. Então, você veja que tem um encaixe muito perfeito, né? Pois trata-se de uma forma tridimensional. Eles se encaixam perfeitamente como chave e fechadura. Então, geralmente, a teoria é chamada de teoria da chave e fechadura. Após ocorrer a reação, as enzimas permanecem quimicamente intactas. Então, as enzimas elas não são consumidas durante a reação, né? Elas participam da reação, mas elas ficam intactas, né? Podendo participar novamente do mesmo tipo de processo. Então, veja, elas têm uma grande afinidade com o seu substrato,
participando apenas com ele, né? E ficam intactas. Então, elas podem participar de um mesmo processo com o mesmo substância diversas vezes, né? As enzimas geralmente recebem nomes relacionados com o substrato, o qual atuam, mas o sufixo ase, como eu já falei, proteases, amilases, celulase e por aí vai. Mas nem todas recebem esse sufixo, tá? Fatores que influenciam a atividade da enzima. Temperatura e pH são os mais discutidos, né? A gente também já falou nas proteínas, até porque a maioria das enzimas são proteínas. Todas são? Não. Existem alguns RNAs, como eu já falei, a partícula reconhecedora de sinal, que se liga lá ao RNA ribossômico para parar a tradução e levar ele até o retículo endoplasmático rugoso para que dê tempo da síntese ser feita, realizada lá, né? É um RNA que atua como uma enzima. Então, aquele ditado não é válido, né? Então, vejam aqui. O reagente que iria necessitar de uma energia de ativação bem maior sem a enzima, com a enzima é bem menor, né? Então, ocorre a reação sem que haja o aumento da temperatura, por exemplo. Aqui a gente vai ter um modelo, né, chave fechadura, de uma enzima atuando sobre uma sacarose, transformando no produto, né, a glicose e a frutose. Então vejam aqui, essa enzima ela vai possuir sítios de ligação a qual esse substrato se liga. Quando esse substrato se liga a essa enzima, ela vai mudar sua conformação para formar esse modelo chave fechadura e ela fica bem encaixada nesse substrato. Depois, como se trata de um disacarídeo e a quebra desse disacarídeo por uma hidrólise, né, necessita de água, então vai agir aqui a enzima e vai ter também a entrada de água, né? Sacarose mais água, né? É necessário que haja água para que ocorra essa quebra. Depois ocorre a quebra e a enzima está intacta, podendo novamente quebrar outra sacarose em glicose e frutose. Então veja que interessante. Aqui tem alguns fatores que influenciam sua atividade enzimática, né? Percebam que o ótimo, né, de uma enzima não é sempre o mesmo, vai variar dependendo da espécie, dependendo da enzima. Então, a temperatura ótima para enzimas humanas é aqui pouco antes de 40 graus, né? Porque 40 graus a gente já entra em febre, as proteínas já podem desnaturar. Já se for uma temperatura ótima para enzimas de bactérias extremófilas, né? Aquelas árqueas, né, que vivem, por exemplo, em fontes termais, em locais de fato com a temperatura muito elevada, suas enzimas conseguem trabalhar de forma ótima em cerca de um pouco antes de 80 graus, né? Então veja como difere, né, uma enzima humana dessas bactérias extremófilas. E da mesma forma o pH, né, uma enzima que atua lá por exemplo, no estômago, né, no ácido do estômago, não vai ser a mesma enzima que vai atuar em outra região. Então, tem essas mudanças. Algumas atuam de forma ótima em um pH muito baixo, né, muito ácido, enquanto outras num pH mais alcalino, mais básico, né? Então, difere muito essa questão do que é ótimo para determinadas enzimas do corpo e de outros seres vivos. Enzimas e alguns de seus exemplos, né? Então, o órgão produz, a gente sabe, a amilase, né? Então, nossa digestão já começa na boca. A gente tem a amilase salivar, que já vai transformando a amida em maltose, em um disacarídeo. No estômago tem a pepsina, a lipase gástrica, né? Que vai ter como substrato proteínas e lipídios. Formando o produto final polipeptídeos e ácidos gordos. Ácidos gordos é a mesma coisa que ácido graxo, tá? Ácido graxo mais glicerol. Então, quebrou um lipídio em ácido graxo mais glicerol, mais o álcool, né? E tem essas demais que também vai estar lá no slide, tá certo? Essa tabelazinha. Pelo menos, eu acredito. Agora vamos falar de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, esses ácidos nucleicos, né, são macromoléculas constituídas de nucleotídeos. Quando eu estou dizendo nucleotídeo, eu estou me referindo ao fosfato ligado ao açúcar, ligado à base nitrogenada. Já se eu estiver falando de nucleosídeo, eu estou falando de a base nitrogenada ligado ao açúcar, tirando o fosfato, tá certo?
Esses nucleotídeos apresentam 3 componentes básicos, um grupo fosfato, que eu acabei de falar, uma pentose, que eu também tinha falado em carboidrato, né, em monossacarídeo, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina. O DNA é o principal constituinte dos cromossomos, que basicamente é o DNA em volta daquelas proteínas estonas, né? Onde estão localizados os genes. Então, os genes são partes do DNA que codificam proteínas. Então, nem todo o DNA é definitivamente útil, né? Apenas algumas seções que, de fato, têm função de codificar alguma coisa, né? Que são segmentos da molécula DNA responsáveis pelas características dos indivíduos. As funções do DNA, né? Transmissão de informações genéticas é a principal que a gente fala, né? Que tem a ver com a hereditariedade, né? A transmissão dessas informações genéticas do pai para o filho, da mãe para o filho. Codificação de proteínas, então o DNA é uma receita gigante com várias proteínas que estão nas receitinhas que seriam os genes, tá certo? Síntese de RNA, produção de RNA, né, na transcrição. A transcrição de DNA produz RNA, que é utilizada para produzir proteínas através da tradução. Então, quando a gente fala de autorreplicação, a gente está falando de DNA formando outra fita de DNA, transcrição, DNA formando o RNA mensageiro, né? Tradução, RNA mensageiro lá no RNA ribossômico, produzindo, juntando os aminoácidos, né? E formando a proteína. O RNA é o elemento que está entre o DNA e a produção de proteínas, né? Porque ele consegue sair do núcleo, o DNA não, é só o chefe que manda o RNA fazer as coisas fora do núcleo. Isso nas células eucariotas, né, que tem núcleo. Ou seja, o DNA se reestrutura para formar o RNA, que por sua vez codifica a produção de proteínas. As funções do RNA estão relacionadas com seus tipos, então vai ter o RNA ribossômico, RNA-R, né, que atua na formação dos ribossomos, que atua na ligação dos aminoácidos em proteínas. O RNA mensageiro, transmissão da mensagem genética para os ribossomos, indicando quais os aminoácidos e qual a sequência que devem compor as proteínas. E o RNA transportador, que direciona os aminoácidos, trata-se do direcionamento dos aminoácidos no interior das células para o local da síntese de proteínas, né? Aqui a gente tem um nucleotídeo. Como eu falei para vocês, tem um grupo fosfato que está ligado a um açúcar com uma pentose. Nesse caso aqui, como tem o oxigênio nesse carbono, trata-se de uma ribose. Então, isso aqui é um RNA, tá certo? Se tiver faltando um oxigênio, vai ser um DNA. Por isso que é uma desoxirribose. E aqui a gente tem uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são guanina, adenina, timina, citosina e uracila, que está presente apenas em RNA. DNA tem a timina no lugar da uracila. Vejam que essa fita simples de DNA, né? Esses nucleotídeos estarão ligados por uma ligação chamada de fosfodiéster, tá certo? Enquanto que as bases nitrogenadas desses nucleotídeos de fitas diferentes estarão ligadas por ligação de hidrogênio. Citosina com guanina vai apresentar 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina com timina vai apresentar apenas 2. Outra coisa a se ressaltar é que a adenina e a guanina são bases púricas, tá? Ou purinas, enquanto que citosina, e timina e uracila são bases pirimídicas, tá certo? O que vai diferenciar? As bases púricas possuem esses 2 anéis, tá certo? Enquanto que as bases pirimídicas só possuem um. Então, aqui falando da localização desse DNA. Nos procariontes, bactérias e arqueias, como não tem núcleo, esse DNA vai estar concentrado no centro, né? Vai estar disperso no citoplasma, mas não de qualquer forma, vai estar no centro, numa área chamada de nucleóide, tá certo? Já nas células eucariontes, células de fungos, animais, protozoários e plantas, esse DNA vai estar localizado no núcleo, tá certo? Protegido dentro desse envelope nuclear. Aqui a gente está falando do cromossomo, que estava lá, né, em forma de cromatina,
em volta, né, esse DNA nessas estonas, e quando você separa, a gente tem a fita da dupla hélice do DNA, né, que é característica de quê? Característica de eucarionte, né? Procarionte vai possuir DNA circular, enquanto que eucarionte vai possuir DNA linear, tá certo? Então, novamente, quanto à estrutura do DNA, lembrar das bases nitrogenadas, né? Adenina se liga com timina e guanina com citosina e vice-versa. O tipo de açúcar é uma pentose, um monossacarídeo do tipo desoxirribose, pois falta um oxigênio. Então, a fórmula seria C5H10O4 ao invés de O5, né? Que vai ser no caso do RNA, né? Da ribose. E a estrutura vai ser uma dupla hélice, diferente do RNA, que é uma fita simples, tá certo? Lembrar também do sentido da vida, né? Que muitas pessoas falam, que é o quê? 5 linhas, 3 linhas. Por quê? Porque o carbono 5 de uma fita dessa, o nucleotídeo de uma dessas fitas, se liga ao carbono 3 de um nucleotídeo da mesma fita. E esse é o sentido também da formação da fita complementar, né? É 5 linhas, 3 linhas, né? Então, por isso que a gente fala que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Já o RNA ele se localiza novamente nas células procariontes, lá na região do nucleóide, né, disperso no citoplasma. E na célula eucarionte ele pode estar tanto no núcleo, como o RNA mensageiro, né, que vai até o núcleo e sai do núcleo. Pode estar associado ao retículo endoplasmático rugoso, né, que vai possuir ribossomos, vai ter função de síntese de proteína. E também pode estar disperso no citoplasma em ribossomos que estejam dispersos no citoplasma, né. O RNA vai ter como base de diferente a uracila no lugar da timina, que vai se ligar novamente à adenina, né? O açúcar vai ser uma ribose, então nele sim vai ter o oxigênio, nele sim vai ser um C5H10O5, um monossacarídeo, e a estrutura do RNA vai ser uma fita simples, né? Aquela fita que sai lá do núcleo para ir em direção ao ribossomo para que ocorra a tradução, né? Então vai ser uma fita simples. Aqui tem o processo, né? Então aqui tem o DNA que vai formar o RNA por meio da transcrição, né? Esse RNA mensageiro ele sai com a mensagem, né, que pegou lá do DNA até o ribossomo. Chegando no ribossomo, esse ribossomo vai pegar esse RNA mensageiro, né? E a partir do RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos, né? Esses aminoácidos vão se ligando por ligação peptídica, né? Por meio da mensagem que foi trazida pelo RNA mensageiro. Então, síntese do RNA mensageiro no núcleo, deslocamento do RNA mensageiro para o citoplasma através dos polos nuclear, síntese de proteínas utilizando a informação codificada no RNA mensageiro, que foi pega do DNA, que é quem tem a receitinha, né? Então, falando um pouco mais aqui de tradução, né? Vejam os 3 tipos de RNA, o RNA mensageiro, transportador e ribossômico. A informação que o RNA mensageiro trouxe do núcleo, ele vai levar até o RNA ribossômico, que tem uma subunidade maior e uma menor. E o RNA transportador vai ler essa mensagem, tá certo? Por meio de um anticódon. Então, a cada trinca a gente chama de códon. A partir de um anticódon, esse RNA transportador vai ler essa mensagem e trazer o aminoácido correspondente para produzir a proteína certa. Então, ele vai trazendo os aminoácidos de acordo com a informação que o RNA pegou do DNA, né? Assim, vai ocorrendo as ligações peptídicas aqui, né, as sínteses por desidratação, e formando aquela primeiro tipo de estrutura da proteína, proteína primária, que ainda não sofreu sua modificação, né, e por isso ainda não tem sua função. E aqui observamos um resuminho, né, das diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Tipo de açúcar, a gente já falou, desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Base nitrogenada, adenina, guanina, citosina e timina no DNA, adenina, guanina, citosina e uracila no RNA. Função principal, bem básica, né? Armazenamento de material genético, RNA, síntese de proteínas, por meio da tradução. Estrutura, 2 filamentos de nucleotídeos em espiral e no RNA um filamento de nucleotídeo.
síntese e autorreplicação, síntese do RNA por meio da transcrição, enzima sintética, DNA polimerase, RNA polimerase no RNA. A gente não trabalhou muitas enzimas porque é um processo bem mais complexo, né? Que só posteriormente. Localização encontra-se no núcleo celular e o RNA, núcleo celular e citoplasma, tá certo? Mais uma questãozinha para vocês. Novamente esqueci o ano. Uma informação genética, um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana e bactérias. Isso aqui está só enchendo linguiça, né? Nesse caso, o fragmento do DNA, o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Bastava ler o enunciado novamente, né? Do núcleo, né, gente? Vai ser do ribossomo? Não, né? O DNA ele não sai do núcleo, ele não vai estar no ribossomo. Quem vai estar ligado ao ribossomo que vai se ligar vai ser o RNA mensageiro. Vai ser no citoplasma? Não. Aqui só se a gente falasse de DNA de bactéria, né? Que não tem núcleo. Mas aqui a gente já está falando que vai pegar esse DNA de uma célula, né, humana, né? Para fazer esse processo. Ó, produzir insulina humana em bactérias. Então não vai ser do citoplasma. Do complexo de Golgi? Também não. O complexo de Golgi vai empacotar as proteínas já formadas e colocar algumas alterações, glicolizar, colocar açúcares e outras coisas e empacotar e transportar, né, em vesículas. Retículo endoplasmático rugoso também não, vai ter função de síntese de proteína. A gente vai ver isso mais em biocel. Mas lembrar que o DNA ele vai estar localizado no núcleo, tá certo? Nas células eucarióticas. Outra questão. A reação em cadeia da polimerase em uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada ou desenrolada pelo aumento da temperatura. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas? Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Claro que vai ser aquele segmento de DNA que tiver uma maior quantidade de adenina e timina, porque vai ter uma menor quantidade de ligação de hidrogênio, né? Porque adenina e timina tem apenas 2 ligações de hidrogênio. Então, quanto menos ligações de hidrogênio, mais fácil ficará. Vai ser a A. A tem quantas? Tem uma timina aqui, outra timina aqui, tem 2 ligações, né, dessas bases nitrogenadas. A B vai ter 1, 2, 3. A B já vai ter 3. A 4 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Provavelmente vai ser a C, né? A D vai ter 1, 2, 3, só 3 também. E a E vai ter 1, 2, 3, 4. Então, de fato, aqui tem menos ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, vai ser a alternativa C. Então, a alternativa C vai ser a correta, tá certo? E aqui seriam os exercícios de fixação, que eu pedi para vocês responderem, né? Não vou responder nessa videoaula, tá certo? Já está bem extensa. E é isso, pessoal. Bom estudo, né? E façam as questões que eu pedi para vocês. E revisem também, né, o conteúdo que na próxima aula a gente vai trabalhar as questões da apostila sobre esse assunto, tá certo?